Você já sentiu que existe algo grande se aproximando, mas ninguém mais parece perceber? Muitos ignoram os sinais ao seu redor, mas poucos, os escolhidos, sabem que o tempo exige atenção e ação. Hoje, este vídeo não é para os distraídos, mas para aqueles que sentem a urgência divina pulsando em seus corações. Se você está aqui, não é por acaso. A palavra que você ouvirá agora não é simplesmente informação, ela é um chamado. Um chamado que divide os que estão prontos para se levantar daqueles que continuarão adormecidos. Enquanto o mundo mergulha cada vez mais na escuridão, há uma luz brilhando para quem estiver disposto a seguir. Você está pronto para escutar a verdade que muitos evitam? Este momento é crucial. Prepare-se para enfrentar questões difíceis, encarar verdades profundas e sentir o peso do seu propósito. Não será confortável, mas será libertador. A palavra de hoje tem o poder de transformar, de quebrar correntes e de despertar o guerreiro espiritual que existe dentro de você. Fique conosco até o final, porque o que será revelado aqui pode mudar tudo. Imagine um templo antigo, construído com as mãos mais habilidosas, adornado com ouro, pedras preciosas e o cheiro das oferendas mais puras. Agora, imagine alguém pisoteando esse templo, profanando o que foi feito para glorificar algo maior. Essa é a gravidade de desonrar o seu corpo, um templo sagrado criado pelo próprio Deus. Seu corpo não é uma simples estrutura física. Ele foi projetado para ser a morada do Espírito Santo, um espaço reservado para a presença divina. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, a Bíblia declara: "Vocês foram comprados por um alto preço, portanto, glorifiquem a Deus com seus corpos." Não reconhecer essa santidade é esquecer quem te criou e para que você foi criado. Quando o mundo tenta banalizar o corpo, transformando-o em objeto de desejo ou instrumento de prazer sem propósito, é essencial se lembrar: você foi escolhido para algo maior. Seu corpo não é um objeto, ele é um altar. E como qualquer altar, ele merece cuidado, respeito e propósito alinhado à vontade divina. Você pode não enxergar, mas uma guerra está sendo travada neste exato momento. Uma batalha que não se desenrola em campos abertos, mas nas sombras da mente e nos recantos mais íntimos da alma. É uma luta pela pureza e ela é feroz. A sociedade moderna glorifica a permissividade, tornando a imoralidade sexual algo comum, até desejável. Porém, por trás de cada tentação está um inimigo que quer te separar de Deus, manchar o templo do seu corpo e destruir sua conexão espiritual. Este não é um combate físico, mas uma guerra espiritual com implicações eternas. Mas não estamos sozinhos nessa batalha. Deus não apenas nos alerta sobre o perigo, mas nos equipa com a armadura espiritual necessária para resistir às trevas. Efésios 6:11. Você é chamado para lutar, não como vítima, mas como um guerreiro, protegendo o templo que é seu corpo e a santidade que habita nele. O pecado nunca se apresenta como inimigo. Ele vem como um amigo disfarçado. Ele sussurra que o prazer momentâneo é inofensivo, que ninguém será prejudicado. Mas o custo real do pecado é muito maior do que o prazer que ele promete. Ao sucumbir ao pecado sexual, não apenas nos afastamos de Deus, mas nos sujeitamos a consequências espirituais e emocionais devastadoras. O pecado, como um veneno lento, não destrói apenas o agora, mas também compromete o futuro, relacionamentos, propósito e até gerações que ainda virão. Ele é uma armadilha que promete liberdade, mas entrega escravidão. Felizmente, Deus é maior que qualquer armadilha. Sua verdade nos liberta e nos alerta. Não se enganem, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso também colherá. Gálatas 6:7. Escolher o prazer passageiro ou a santidade eterna é uma decisão que você precisa fazer todos os dias.
Desde o início dos tempos, Deus estabeleceu pactos sagrados com a humanidade, laços espirituais projetados para guiar nossas vidas e proteger nossa alma. Quando escolhemos o caminho do pecado sexual, não estamos apenas cometendo um erro moral ou social. Estamos rompendo um pacto divino, um contrato espiritual que carrega um peso eterno. Este rompimento não é apenas contra nós mesmos ou contra um parceiro, mas uma traição direta contra o Criador. A Bíblia compara a violação do pacto sagrado com Deus a um divórcio espiritual. Em Malaquí 2, 14 e 16, Deus expressa sua repulsa pela infidelidade, afirmando que cada pacto quebrado reverbera não apenas no mundo visível, mas nas profundezas da alma. Quando nos entregamos à imoralidade sexual, desonramos a relação que Deus desenhou para ser um reflexo de sua fidelidade inabalável. É como apagar uma obra-prima divina e substituí-la por algo vulgar e temporário. Além disso, a imoralidade sexual destrói mais do que a santidade pessoal. Ela abala a fundação de famílias e comunidades inteiras. O casamento, uma união criada para refletir o amor de Cristo pela Igreja, se torna frágil diante da infidelidade e da impureza. Cada ato de pecado é como uma rachadura no alicerce, comprometendo a força e a durabilidade do edifício que Deus planejou para ser eterno. Mas mesmo diante da traição espiritual, Deus estende sua graça. Ele nos chama de volta ao arrependimento, nos oferece a chance de recomeçar e de restaurar aquilo que foi quebrado. Ele não apenas condena, ele também restaura. A escolha de retornar à fidelidade está ao nosso alcance, e a porta para o perdão está sempre aberta. O pecado sexual nunca acontece isoladamente. Ele é como uma pedra atirada em um lago calmo. Suas ondas se espalham, impactando áreas que inicialmente pareciam intocadas. As consequências vão muito além do ato, alcançando aspectos emocionais, espirituais e até mesmo físicos da vida de uma pessoa. Emocionalmente, o pecado sexual deixa marcas profundas, gerando vergonha, culpa e uma desconexão consigo mesmo. Muitas vezes, essas emoções negativas se transformam em ciclos de autossabotagem e isolamento, afastando a pessoa não apenas de Deus, mas também de seus entes queridos. A promessa inicial de prazer é substituída por um vazio que corrói a alma. No âmbito espiritual, as repercussões são ainda mais graves. Cada ato de imoralidade sexual enfraquece nossa conexão com Deus como uma ponte que é lentamente destruída. Como podemos permanecer diante de um Deus santo enquanto estamos envoltos na impureza? Essa desconexão espiritual, se não tratada, pode levar à perda de propósito e ao afastamento dos planos de Deus para nossas vidas. E não para por aí. O pecado sexual pode influenciar gerações futuras, como advertido em Êxodo 34, 7. Filhos podem crescer em ambientes marcados pela instabilidade e pelos danos causados pelo pecado dos pais, perpetuando ciclos de destruição. Por isso, Deus nos alerta. O que parece um ato isolado tem implicações eternas. É necessário confrontar esses efeitos para quebrar o ciclo e reconstruir vidas. Mesmo diante do peso do pecado, Deus nunca nos abandona. Sua essência é perdão, amor e restauração. Ele não deseja que ninguém permaneça preso às cadeias da culpa ou do arrependimento, mas que encontre um novo começo em sua graça infinita. Essa é a beleza do Evangelho, a promessa de redenção, mesmo para aqueles que se sentem indignos. O arrependimento é o primeiro passo para a restauração. Não se trata apenas de remorso pelo que foi feito, mas de uma transformação genuína, uma mudança de direção que nos aproxima de Deus. Em 1 João 1:9, somos lembrados de que, ao confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. A restauração não é apenas possível,
Ela é garantida para aqueles que buscam a Deus de todo o coração. Mais do que nos perdoar, Deus restaura o que foi perdido. Onde o pecado destruiu, Ele reconstrói. Onde havia desespero, Ele traz esperança. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que caíram profundamente, mas foram levantadas por sua misericórdia. Assim como Deus deu a Davi um novo começo após seu erro com Batseba, Ele também pode nos dar um futuro cheio de propósito. Portanto, não importa quão longe você tenha ido ou quão pesado seja o fardo que carrega, Deus está pronto para receber você de volta. Sua restauração é total, limpando o passado e abrindo caminho para um futuro em santidade. O pecado sexual é um mestre do disfarce. Ele promete o que não pode entregar: felicidade, satisfação e realização. Mas essas promessas são como vapor, desaparecendo assim que são tocadas. No final, o que resta é um vazio ainda maior do que o que existia antes. Provérbios 14:12 nos adverte: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O prazer que o pecado oferece é momentâneo, mas as consequências duram uma eternidade. É como um banquete envenenado. O exterior parece delicioso, mas o que está dentro é destruição. Além disso, o pecado sexual cria um ciclo de dependência. Cada vez que buscamos satisfação fora dos planos de Deus, nos tornamos mais presos a uma necessidade insaciável que nunca será verdadeiramente preenchida. É um poço sem fundo, no qual cada ato só aumenta o desejo, mas nunca traz alívio. A verdadeira satisfação só pode ser encontrada em Deus. Ele nos criou com um vazio que apenas sua presença pode preencher. Quando buscamos nele a fonte de nossa alegria, descobrimos um prazer que não se esgota, uma paz que transcende circunstâncias. Escolher Deus sobre o pecado é escolher vida sobre morte, plenitude sobre vazio, verdade sobre mentiras. Quando Deus criou a sexualidade, Ele não a fez como algo casual ou sem significado. Ao contrário, a sexualidade foi desenhada como uma expressão de unidade, amor e intimidade dentro do casamento, um reflexo do próprio relacionamento entre Cristo e a Igreja. Este é o verdadeiro propósito divino, algo belo, puro e cheio de significado. Dentro do casamento, a sexualidade é uma bênção. É um ato de entrega e comprometimento, que une duas pessoas em uma aliança que reflete a fidelidade de Deus. É também um meio de perpetuar a vida, um presente que Deus nos confiou para trazer novas almas ao mundo. Mas, acima de tudo, é uma forma de glorificar o Criador ao honrar os limites que Ele estabeleceu. Infelizmente, o mundo frequentemente deturpa essa visão. A sexualidade é tratada como mercadoria, algo a ser explorado e banalizado. Porém, ao nos afastarmos do propósito original, perdemos não apenas a beleza do plano de Deus, mas também a proteção e as bênçãos que Ele colocou nesses limites. O que foi criado para ser fonte de vida se torna causa de destruição. Ao retornarmos ao plano divino, encontramos não apenas redenção, mas também um sentido renovado para nossa sexualidade. Deus deseja restaurar a pureza e devolver a dignidade àqueles que se desviaram. Essa restauração começa com um simples passo: reconhecer que o propósito de Deus é sempre melhor do que qualquer prazer momentâneo que o mundo possa oferecer. A caminhada para a pureza não é um evento único, mas uma batalha diária. É um esforço constante para resistir às tentações que o mundo coloca diante de nós e manter o coração alinhado com os propósitos de Deus. E essa batalha não pode ser vencida apenas com força humana. Ela exige dependência total do Espírito Santo. O inimigo usa diversas táticas para nos afastar da pureza, desde imagens sedutoras até ideologias que normalizam o pecado. Cada pequena concessão abre uma porta para algo maior, e antes que percebamos, estamos presos em ciclos de pecado.
Por isso, Efésios 6:11 nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, incluindo a couraça da justiça e o escudo da fé, para nos protegermos dos ataques do maligno. Resistir exige não apenas evitar situações de tentação, mas também encher nossa mente com a verdade. A palavra de Deus é nossa maior arma, um guia que ilumina o caminho quando o mundo ao nosso redor está envolto em escuridão. É através da oração, da comunhão com outros crentes e da disciplina espiritual que encontramos a força para lutar e vencer. E não estamos sozinhos. Deus caminha conosco em cada passo dessa jornada. Ele promete não apenas nos capacitar, mas também nos recompensar pela fidelidade. A batalha é difícil, mas a vitória é certa para aqueles que permanecem firmes em Cristo. A história de Deus com a humanidade é, acima de tudo, uma história de redenção. Mesmo diante de nossas falhas mais profundas, Ele nunca deixa de nos oferecer uma segunda chance. Esta é a essência do Evangelho, que não importa o quão longe tenhamos ido, sempre há um caminho de volta para casa. Em João 8:11, Jesus disse à mulher, pega em adultério, eu também não a condeno, vá e não peque mais. Estas palavras capturam o coração de Deus. Ele não quer nos esmagar com culpa, mas nos libertar do peso do pecado. Seu desejo é que abandonemos nossas falhas e abracemos uma nova vida de santidade e propósito. A redenção não apaga apenas o passado, ela transforma nosso futuro. Deus pega os pedaços quebrados de nossa vida e os usa para criar algo ainda mais belo. Cada erro, cada momento de arrependimento, torna-se um testemunho do seu poder restaurador. Sua graça não apenas cobre nossas falhas, ela nos fortalece para que possamos viver de forma diferente. Portanto, nunca pense que é tarde demais. Enquanto houver vida, haverá esperança. Deus é o especialista em transformar cinzas em beleza, e Ele está pronto para fazer o mesmo em sua vida. Não somos chamados apenas para viver em santidade, mas também para ser luz em um mundo de escuridão. A mensagem de pureza e redenção não deve permanecer confinada a nós mesmos. Ela precisa ser compartilhada com aqueles que ainda estão presos nas correntes do pecado. Este é o nosso chamado: sermos instrumentos de Deus para levar esperança e verdade a outros. A propagação da palavra exige coragem. Vivemos em uma era que celebra o pecado e ridiculariza a pureza. Mas como Paulo escreveu em Romanos 1:16, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Nossa missão é ser embaixadores do reino, não importando os desafios que enfrentemos. Cada ato de compartilhar, cada palavra de encorajamento pode ser o catalisador para uma transformação na vida de alguém. Quando nos unimos como comunidade de fé, o impacto se multiplica. Juntos, podemos lutar contra as trevas, ajudar os caídos a se levantar e trazer glória ao nome de Deus. Que esta mensagem não termine aqui. Espalhe a chama da verdade e permita que outros também experimentem a liberdade e o propósito que só Deus pode dar. A mudança começa com você, mas seu impacto pode alcançar gerações.